Se quiser até abaixar esse retorno aqui, verso de número 14, diz assim: então ele disse claramente: Lázaro está morto. Verso 15: e por causa de vocês, alegro-me de que eu não estivesse lá, porque isso vai ser mais uma oportunidade para que vocês creiam. Venham e vamos à terra. Amém? Amém. Eu queria dar um tema para essa mensagem, visto que nesta tarde eu estava falando com Deus sobre este momento, e Deus me trouxe isso ao coração. E quando tudo dá errado? E quando as coisas não acontecem? Para entendermos o contexto desse assunto em que lemos, a Bíblia diz que Jesus era amigo íntimo desta família. A Bíblia diz que esta família destaca apenas os irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Acredito que o texto é bem conhecido de vocês. E o texto diz que em determinado momento ele adoeceu e as irmãs pediram para ir até Jesus, para pedir a Jesus que fosse até a aldeia chamada Betânia e ali resolvesse aquele problema. O texto diz que os mensageiros foram até Jesus. Chegando até ele, disseram que Lázaro, aquele a quem ele ama, estava enfermo e pediu para que ele fosse até lá. E Jesus deu uma resposta àquele mensageiro dizendo: olha, não irei, mas esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Se estivéssemos nos dias de hoje, se buscássemos a Deus em oração, em uma situação similar a essa, e se porventura Deus falasse conosco por intermédio de alguém, e trouxesse a nós a mesma mensagem, como é que você a interpretaria? Se Deus falou que aquilo ali não era para morte, a primeira coisa que vinha à mente é: ele não vai morrer. Se ele disse que era para a glória de Deus, a glória de Deus, ao modo nosso de ver as coisas, é quando tudo dá certo. Não sei se venderam para você essa informação: venha para Jesus e vai dar tudo certo. Quero te dizer que quem te ofereceu isso estava equivocado. Quem aqui é crente há mais de um ano? Levanta a mão assim. Do dia que você aceitou Jesus até hoje, deu tudo certo? Resolveu todos os problemas? Então, na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa. A questão aqui que eu gostaria que nós parássemos para pensar um pouco é: e quando tudo dá errado? E quando nós buscamos a Deus e Deus não fala conosco? E quando as portas se fecham? E quando olhamos para uma causa, jejuamos, oramos? Eu não sei você, mas eu estou na fé há algumas décadas e ainda não estou de cabelo branco, olha que bênção. E a gente vê o cenário mesmo. Quando alguém está na prova, ele não falta num culto, ele está na oração, ele faz até hora extra na igreja do vizinho, porque está na prova, está precisando de uma palavra, está precisando de uma resposta, está precisando de uma intervenção da parte de Deus. Servir a Jesus não é uma tarefa tão simples.
Servir a Jesus não é tão fácil como alguém acha. Servir a Jesus tem os lados bons, aonde vivemos milagres, e tem os lados ruins, o lado onde nós somos perseguidos, injustiçados, caluniado. Quem nunca foi caluniado? Quem nunca recebeu uma pedrada? Quem nunca foi perseguido? Quem aqui nunca pensou em desistir? Olhando para o texto bíblico, nós vemos que o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, buscando uma brechinha apenas, para tentar fazer com que nós paremos. Se olharmos para Jesus, vemos Jesus dizendo: ei, no mundo tereis, mas tende. É Deus quem dá bom ânimo. Se fosse assim, ele não teria ido para Josué, lá no capítulo 1, ei, tem bom ânimo. Ei, não te disse, se esforça. Ei, tem bom ânimo. Aí quando eu comecei a observar essas coisas, e se eu pudesse trazer uma comparação sobre o que é o reino de Deus, não teria uma outra melhor do que um seguro de carro. Já tem seguro no seu carro? Tem? Eu estava em determinado lugar, precisava fazer uma viagem um pouco mais extensa. Chegou o irmão e disse: pastor, vai com o meu carro. Eu disse: glória. E ele me deu a chave, me deu um cartãozinho. Ele disse: olha, pastor, se acontecer qualquer coisa, o senhor liga nesse 0800, não vai pagar nem o custo. Eu disse: mas como assim? Se furar o pneu, o senhor liga, que eles vão até o senhor, pega outro carro, o senhor segue a viagem, eles consertam, depois entregam o carro aonde eu estiver. Eu disse: eita, eu queria um seguro desse do meu também. Cristianismo é como um seguro. O seguro cobre furto, cobre roubo, cobre isso, cobre aquilo. Mas se eu tenho um seguro, eu não preciso abastecer? Sim ou não? O seguro vai me isentar de furar um pneu? Sim ou não? O seguro vai me isentar de alguém roubar? Ser crente é como ter um seguro. Eu não estou isento das coisas. Pode acontecer comigo. Aí às vezes nós temos uma ideia de um cristianismo meio romanceado. Não, pastor, coisas ruins não acontecem com gente boa. Acontece sim. Coisas ruins acontecem com qualquer pessoa. A questão é como eu lido com isso. A questão é qual o meu comportamento diante disso. E quando eu estava saindo de casa, eu ouvi o Espírito Santo sussurrar dentro de mim, dizendo: ei, o que leva alguém a desistir da fé? O que leva alguém a parar? O que leva alguém a retroceder? O que leva alguém a desistir? Vivemos em um país laico, onde temos a liberdade para adorar, para expressar a fé. Vivemos em um país onde não há uma perseguição externa. E quando eu estava vindo para cá, o Espírito Santo trouxe algo em mim, dizendo: ei, o maior problema na minha geração e aqui neste lugar é as guerras internas. Os conflitos são mais internos
intensos na emoção, nas convicções. O campo emocional é bombardeado dia e noite. Já ouviram falar de um tal de dardo inflamável do maligno? Que é isso? São pensamentos, são coisas que vêm, que é lançado dentro de nós. Quando vem um pensamento contrário aos meus princípios, se eu estou com uma fé ativa, a primeira coisa que eu faço é, eu repreendo em nome de Jesus, não é assim? Tirei lá, mas a inflamação fica. Aí vai lá e lança de novo, e lança de novo, ao ponto daquela inflamação começar a dar problemas, ao ponto de vir conflitos, e aquilo que outrora não era, agora já passa a ser. Aquilo que outrora era complicado, agora passa a ser normal. E eu estava preparando algumas coisas aqui e pude entender o seguinte: se a nossa luta é no campo emocional, o meu campo emocional precisa estar preparado para essas guerras. Lembra de Efésios capítulo 6? Lembra de quando o apóstolo Paulo chega para a igreja e diz: olha, vocês têm que se revestir da armadura de Deus. E quando ele vai falar do campo emocional, ele fala de um escudo chamado fé, que esse eu consigo combater os dardos inflamáveis. Eu preciso desse escudo diariamente, para que eu consiga superar o dia mau, para que eu consiga passar pela adversidade sendo fiel ao Senhor, para que eu consiga chegar até aquele grande dia em que nós nos encontraremos com Jesus. Conhece alguém que começou bem e hoje já não está mais na fé? Conhece alguém que tinha até uma vocação para servir, mas alguma coisa aconteceu e esse voltou, desistiu, parou? Por quê? Falta convicção. Pastor, o que é convicção? Olha, aconteceu e esse voltou, desistiu, parou? Por quê? Falta convicção. Pastor, o que é convicção? Olha, eu sei, é uma coisa, primeiro estágio. Eu entendo, segundo estágio. Eu compreendo, terceiro estágio. Eu tenho a convicção disso. Quer ver uma coisa? Quem tem a certeza que vai para o céu, se morrer hoje, agora? Levanta a mão aí, ou me ajuda a ficar crente. Aleluia. Porque eu tenho essa convicção, porque eu acredito, porque eu tenho isso dentro de mim, porque o texto me traz informações que me dão essa convicção. Quer ver uma coisa? Se você pegar o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo de número 5, você vai ver Jesus falando sobre as bem-aventuranças, isso é, a felicidade duplicada, isso é, a felicidade não apenas momentânea, mas aquela interna, chamando isso de bem-aventurança. E ele diz lá no capítulo 5, verso número 4, bem-aventurados que choram. Quando eu li esse texto, eu disse: vixe, tem alguma coisa errada aqui. Como é que alguém é feliz chorando? O choro, na verdade, expressa não felicidade. E agora Jesus vem falando que não, feliz é quando você chora,
Se você for para o 5, felizes são os mansos. Para o 6, felizes os que têm fome e sede de justiça. Quando é que alguém tem fome e sede de justiça? Quando é injustiçado. Quando eu entendi que esse negócio de convicção muda a vida de alguém, então o foco do texto mudou. Eu não sou feliz porque estou chorando. Eu sou feliz porque eu tenho a certeza de que serei consolado. Aleluia. Eu não sou feliz porque estou sendo injustiçado e por isso tenho fome e sede. Não, eu sou feliz porque eu tenho certeza que Deus está no controle das coisas e fará justiça por mim. A questão aqui é: como é que está a sua convicção? Ou como é que eu me comporto no meio das tribulações? Quando a adversidade vem, como é que você se comporta? Como aquele filho mimado, vou desistir. Se Deus não me der, eu não faço. Se Deus não fazer, eu não quero. Vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, porque Deus não respondeu isso, Deus não respondeu aquilo. Como é o seu comportamento em meio às adversidades? Como é a sua fé em meio às tribulações? Lembra quando Jesus falou de um rico e falou de um mendigo chamado Lázaro? Eu olho para o histórico daquele mendigo e disse: Deus, eu já estou 1000 vezes melhor do que ele. Eu já tenho 1000 vezes mais coisas do que ele. Porque ele não tinha saúde, não tinha lugar para estar, não tinha comida para comer, não tinha nada. Deixa eu te contar uma história. Nós tínhamos um trabalho na delegacia e cheguei na delegacia para falar de Jesus e um preso começou a rir. E Deus me trouxe uma revelação dizendo que quando eu saía de lá ele ficava me imitando. E ali foi uma das coisas que eu fiquei assustado, porque eu falei na lábia, eu tenho uma dificuldade com isso. Eu disse: você pensa que eu não sei que quando eu saio daqui você fica me imitando? O outro começou: eu não falei. E aí passou uns 15 dias depois desse evento, eu estou indo para a igreja a pé, e esse cara passa com o carro zero. E ele, quando ele me viu, ele disse: ô pastor, Deus é na sua vida. E eu olhei para ele e falei: oxi, o que aconteceu? Ele disse: não, pastor, Deus te ouviu, me tirou de lá para comemorar, meu pai me deu esse carro. E eu dentro de mim disse: Jesus, eu não tenho uma bicicleta. Indo para a igreja de pé, e o cara estava me zombando lá, carro zero. Falei: isso não é justo não, Deus, isso está certo não. E ele saiu e foi, e aquilo me deixou meio chateado. E o Espírito Santo me visitou e disse: quer trocar de lugar com ele? Eu disse: quer não, melhor ficar de pé mesmo. Aleluia. É bom que a gente queima as calorias, é bom que a gente fica crente. Como é que você se comporta no tempo de crise? Porque Deus não me trouxe aqui simplesmente para trazer uma palavra a mais. Hoje não é mais um culto. Hoje é o dia que Deus te colocou aqui para te fazer parar para pensar. Porque no tempo da crise que a gente coloca para fora o que está escondido no nosso coração. É no tempo da crise que a gente tira os filtros, que a gente tira as máscaras. É no tempo da crise que a gente expõe o que verdadeiramente está alojado lá, que precisa ser tratado, que
precisa ser curado. Quando eu fui observar a Bíblia, eu vi que o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 6:3, ele diz: olha, tomai, revestir de toda a armadura, para que você possa resistir no dia mau. Aí eu vou para Eclesiastes capítulo 7, verso 14, diz assim: no dia da prosperidade goze do bem, mas no dia da adversidade considere, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Como é que eu me comporto? Se você for para Mateus, capítulo de número 14, e Deus trouxe um negócio aqui que me deixou crente. Você vai ver o texto lá. Jesus estava diante do rio, que é chamado de Mar de Genezaré. Vem uma grande multidão. Jesus olha para aquela multidão, se compadece dela, chama os discípulos e diz: ei, eles precisam comer, dá vocês de comer. Ele diz: olha, como é que a gente vai dar para essa grande multidão a comida? Jesus: o que vocês têm aí? Ele diz: olha, nós temos só 5 pães, 2 peixinhos. E Jesus disse: é o suficiente para o milagre. Orou, deu graça, partiu. O texto diz que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram daqueles pães e daqueles peixes, e sobraram 12 cestos. Quantos cestos? 12. Isso já era de tarde. Jesus disse para os discípulos: peguem os cestos, atravessem o mar. Eu vou despedir a multidão, depois vou prosear um pouquinho com o Pai e eu canso vocês. A Bíblia diz que eles entraram no barco. E se estudarmos um pouquinho a biografia deles, veremos que a maioria deles estavam relacionados com aquele lugar. Eram pescadores. A Bíblia diz que eles vão no barco. Jesus despede a multidão, vai orar, o tempo passa a primeira vigília. A primeira vigília dos judeus é das 6 até as 9, a segunda vigília é das 9 até as 0 hora, a terceira vigília é das 0 até as 3 horas da manhã. O texto diz que na quarta vigília da noite começou um problema. O vento ficou forte, as ondas ficaram grandes, eles começaram a ter medo de afogarem. A tribulação era tamanha na vida deles. O texto diz que, para piorar, depois dessa situação, eles olham e veem alguém andando por cima das águas. Consegue imaginar o cenário? Chuva, vento, ondas, o barco para lá e para cá. Começaram dentro de si a ficarem apavorados, achando que era um fantasma. O texto diz que em determinado momento eles ali apavorados, Pedro diz: olha, se é o Senhor mesmo, pois Jesus disse: ei, sou eu, não fiquem com medo. E Pedro disse: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse o quê? Disse o quê? Vem. E ele foi. Observe o texto. O vento não parou, o barco não ficou paradinho, as águas continuaram agitadas. Já parou para imaginar como é que esse cara desceu desse barco? Já parou para pensar? Agora ele desce com todo o cuidado. Quando ele pisa nas águas, as águas solidificam. O texto diz que ele começa a caminhar, aproximando de Jesus.
assim, nunca é assim. Até o momento que ele percebe que nada mudou à sua volta. Estava tudo igual. Vento, chuva, ondas. E ele começou a temer e começou a afundar, diz o texto. Afundando, ele diz: Jesus, me socorre. Jesus vai até ele, pega na mão dele, levanta, as águas solidificam novamente e os dois entram dentro do barco. Estando no barco, Jesus levanta as mãos, dá uma voz de comando para o vento para, dá uma voz de comando para a água para, faz bonança, diz o texto. Não é bênção? Vamos parar para pensar em algumas coisas? Já imaginou se eles tivessem naufragado? Já parou para pensar qual é que seria a mídia do dia seguinte? Os discípulos de Jesus, os corpos deles estão desaparecidos dentro do mar de Genezaré. Já parou para pensar nas possibilidades ruins ali desse texto? Morreram os 12 de Jesus, aqueles que viviam falando, aqueles que viviam curando, aqueles que viviam alimentando, morreram eles. Morreu numa tragédia. Depois que a gente morre, fica tudo bom, né? O cara era bom, era ruim, mas era gente boa. Já pararam para pensar nisso? Eu parei para pensar. E sabe qual foi a questão vinda à tona? Tinha como eles morrerem? Sim ou não? Vocês estão aí? Por que não morreram? Não dava para morrer? Não. E por que não? Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim, para todo propósito debaixo dos céus, há um tempo determinado por Deus. Há tempo de nascer e há tempo de... Então eu posso dizer que eles não morreram, porque não era o tempo deles morrerem. E posso te contar um segredo do céu? É muito importante quando eu entendo esses tempos. É muito importante quando eu entendo essas coisas, porque geram em mim convicções. Se Deus falou comigo que eu ainda serei um obreiro, eu não posso morrer antes disso acontecer. Se Deus falou que eu serei um mensageiro, isso não pode, aleluia, os planos de Deus não pode falhar. Os planos de Deus não são falhos. Se eu estou na presença dele, ele vai fazer as coisas acontecerem. Entenda isso. Não estou isento de provações, não, mas as provações me levam para uma intimidade maior com Deus e não para um afastamento dele. As dificuldades me fazem ir para perto do Senhor e não abandoná-lo. Outro dia um amigo inventou de criar peixe. Eu nunca vi esse estranho. Aprendi algumas coisas ali naquele dia. Ele arrumou um tanque, ligou para alguém, comprou um tal de alevino, que eu nem sabia o que era isso, os peixinhos pequenininhos, comprou de uma espécie e comprou um pouco de outra. Eu disse, mas por que tu comprou de duas espécies? Ele disse, não, pastor, esses daqui é o que eu quero criar, quero que eles fiquem grandes e engordam. E os outros? Esses daqui é para perseguir eles. Eu disse, eu achei, como assim? Ele disse, porque se eles não forem perseguidos, eles não crescem.
Eu disse, como que é? Você tem que sair da igreja. Ele é, porque eles vão querer pegar, vão querer morder, e aí eles têm que correr, tem que ir, tem que escapar. E aí eles vão fortalecendo. Eu falei, eita, tá aí, é Deus puro aí. Ei, vaza, sabe aquela praga que fica te incomodando? É Deus querendo fazer você crescer. Entenda o processo. Aí, se não tiver esses, a gente se acomoda. Se não tiver problema, alguém não mora, porque eu vou orar, já está tudo bem, as coisas estão acontecendo. Se tudo vai dando certo, alguém vai inflando, achando que é superior a outrem. Ei, deixa eu falar para você nesta noite. Tem coisas que não é o maligno, tem coisas que é Deus mesmo. É Deus trabalhando na sua história, é Deus querendo fazer você crescer um pouco mais. Porque a tribulação, ela tem um efeito. Ela produz paciência. A paciência, ela produz experiência. Vai deixar de ser menino. A experiência produz esperança. Aleluia. E o texto diz que os que esperam no Senhor não serão confundidos. Louvado seja o Eterno por isso. Então nesta noite entenda algo. E aí o Senhor falou comigo algo muito interessante. No meio dessa tribulação toda desses discípulos, 11 estavam apavorados, achando que aquele momento ia derrotá-los, matá-los, tirá-los do propósito. Mas teve um que pensou diferente. Teve um no barco que no meio da crise viu uma oportunidade para viver algo sobrenatural. Jesus disse, sou eu? Disse, é o Senhor mesmo? É. Então manda ele ter contigo. Jesus disse, vem. Fala ao outro discípulo que andou sobre as águas. Fala quando é que aconteceu essa experiência. Quando eles estavam lá banqueteando e disseram, vamos dar uma voltinha agora para ver quem chega primeiro. É nas adversidades que surgem grandes empreendimentos. É na adversidade que nós vamos rever conceitos. Quando vem a luta, quando vem a prova, a melhor coisa é se assentar. A melhor coisa não é olhar para fora, porque olhar para fora assusta. É olhar para dentro. Quem sou eu em Cristo Jesus? É hora de começar a olhar internamente. Porventura estou eu contribuindo para isso? O que está acontecendo? Lembra do salmista? Olhe para um lado, olhe para o outro. De onde vem meu socorro? Olhe para um monte, olha para o outro, olha para o outro. São 5 montes. Segundo texto. Até que Deus responde dentro dele, o seu socorro não vem de lugar algum a não ser do Senhor. Se o meu socorro vem do Senhor, eu preciso estar na presença dEle. Porque quando eu estou na presença dEle, até o que é para dar errado, Ele faz dar certo. Até aquilo que é para mim contrário, para envergonhar, Ele muda lá da sombra. Aleluia.
vejo Deus mudando o cenário de pessoas nesta noite. Sabe por quê? Porque o segredo não é ser mais forte, o segredo não é ser mais ligeiro, o segredo não é ser mais sabido, o segredo é permanecer na presença dEle. Porque quando nós permanecemos na presença dEle, Ele nos fortalece. Adore a sua, aleluia. Não adianta, e parece que eu ouço o Espírito de Deus dizer dentro de mim: ei, vaso, me ouça, por favor. No momento de crise, mudar de olaria não resolve. Momentos de crise, entenda uma coisa: o oleiro é o mesmo em qualquer lugar. Então é melhor eu ficar na olaria, porque Deus vai moldando o barro, vai moldando o barro, vai moldando o barro, vai moldando o barro, até que ele se torne um vaso de honra. Agora, se eu saio da olaria, se eu deixo a presença dele, que esperança eu terei? Outro dia alguém me procurou dizendo: pastor, eu vou sair da igreja. Isso foi o quê? Esse negócio de ser crente não é para mim, não. Mas por quê? Ele disse: eu oro, Deus não me responde. Eu disse: será que Deus não te respondeu ou você que não conseguiu ouvi-lo? Porque quem mais fala é Deus. Ele usa um monte de coisa. Ele usa uma música, ele usa uma palavra, ele usa alguém, ele usa um cenário, usa até o ímpio às vezes. E diante de tudo isso eu ainda não consegui ouvi-lo. Então eu preciso recomeçar. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de zerar ponteiros. Talvez as coisas estejam tão atribuladas. Talvez o cenário não esteja favorável para você. Mas nós estamos diante de um Deus que acalma o mar, que aquieta as águas. Pastor, o meu caso é crônico. No meu caso eu já morri. Já? Então, no texto que lemos, Jesus chegou, já estava morto há 4 dias. Chegou até lá. Leva onde é que ele está? Levou. A ordem que Deus deu para eles foi: remove a pedra, e o restante eu faço. Aleluia. Alguém diz: não, mas só já cheira mal esse negócio. Fique tranquilo, se aveste do cheiro, não. Deixa Deus fazer um milagre. Porque posso contar um segredo? Tem crente que está com tanto problema que na bênção ele vê um problema, uma dificuldade. E Deus vai fazer um milagre. Mas está cheirando mal. Fique tranquilo, cheiro não. Deus vai resolver isso. O texto diz que remover a pedra, chamou o morto pelo nome. O Espírito Santo manda dizer para você: ainda que você esteja morto, eu te ressuscito nesta noite. Aleluia, o Deus tremendo, aleluia. Pastor, mas ele era amigo de Jesus, Jesus amava ele. Eu não estou nesse nível todo não, tá não? Tá bom. Lá no livro de Reis, o texto diz que tinha um camarada que estava morto. O exército veio para invadir, e eles carregando o defunto. Chegou num lugar lá, num buraco mal fechado.
tropeçaram, caíram morto lá dentro. O amor tocou nos ossos do profeta e reviveu. Quem era o homem? Não fala nem o nome dele. Olha a importância do cara. Nem nome tinha. Tinha comunhão com Deus? O texto também não fala nada. Então é possível eu ressuscitar? É possível Deus mudar o meu cenário? É possível Deus mudar a minha estação? Aleluia. Depende de Deus isso? Não, mas depende de você. Porque tem coisas que Deus faz e tem coisas que eu faço. Precisa de um renovo? Precisa de um recomeço? Fica de pé comigo. Tem coragem? Feche os seus olhos aí. Feche os seus olhos aí. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Porque eu acredito muito naquilo que Deus faz em nossas vidas. Eu acredito muito mesmo, muito. Tem um texto da Bíblia que me chama muita atenção. Hebreus capítulo 11, verso de número 34. O texto diz que alguns, apanhados pela força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Pastor, eu estou fraco, mas o Espírito Santo está dizendo para você: tire força dessa fraqueza, porque não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de voltar para trás. Deus não desistiu daquilo que Ele projetou para você. Deus não desistiu daquilo que Ele sonhou para você. Ei, entenda uma coisa: Deus está projetando na sua vida um novo recomeço. Aleluia, aleluia, soube a naia, as Bíblias. Eita, Deus da glória! E aqueles que estavam torcendo para a sua ruína terão que reconhecer que Deus, o Senhor, mudou a sua sorte. Aleluia. Fecha aí os seus olhos. Seja difícil, não pare, Ele está bem.
certa feita, eu me decepcionei tanto com alguém que eu disse: Deus, para mim deu, para mim já chega. E eu fui para a oração decidido a parar tudo. E disse: Deus, eu quero ter uma vida normal, eu não quero mais isso. O Espírito Santo foi até mim e disse: Ei, Marco, quando você estava deitado na caixa de papelão, quem é que foi lá? Foi ele ou fui eu? Eu disse: foi o Senhor. Quando você tentou tirar a sua vida, quem é que te livrou? Foi ele ou fui eu? Eu disse: foi o Senhor. Quando você precisa de algo, quem é que te socorre? Ele ou eu? Eu disse: o Senhor. O Espírito Santo me disse: por que você quer parar por causa dele? Homens são homens. Homens falham. Pessoas falham. Mas eu não falho, diz o Senhor. Eu sou fiel àquilo que eu te prometi. Os homens podem se perderem, mas eu não me perco. Ei, vaso, Deus vai te usar. Quer o homem queira ou não, quer o homem aceite ou não, quer o homem entenda ou não, você sabe que eles estão falando contigo. Quem te chamou foi eu, não foi ele. Quem te capacitou foi eu, não foi ele. Não pare, não pare, não pare. Eu preciso da sua voz na terra. Que não chame, que cria na verdade assim. Ei, é hora de recomeçar. Deus, a mulher disse que ia me matar. A mulher me mandou um bilhete dizendo que amanhã, por essas horas, vai acontecer comigo o que aconteceu com aqueles. O que é que Deus respondeu para Elias? Nada. E ele caminha, chega uma hora que está cansado. Aguenta mais. Eita, pega uma pedra, faz nascer. Talvez você esteja assim.
Se você entende que Deus tem algo para fazer na sua história e parece que tem algumas coisas travando, é o momento de você receber de Deus algo novo. Se você entende que precisa disso, aleluia, sai do seu lugar. Ei, vaso, fique tranquilo que eu já passei dessa fase de ter que mostrar alguma coisa para alguém. Eu entendo quando é Deus que está fazendo, entendo quando é o homem que está forçando, e nessa noite eu sinto a presença dele nesse lugar. E Deus está mais interessado em você do que o que você mesmo imagina. Eu sinto que Deus fará um mover diferente na sua história. Eu sinto que Deus está agora gerando milagres. Eita, as coisas vão acontecer, viu? As coisas vão acontecer. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Feche aí os seus olhos. Eita, aleluia. Porque para se conectar com Deus, eu preciso desligar daqui. Quando eu me desligo daqui, eu ligo lá. E aí o Espírito Santo, aleluia, começa a fazer algo sobrenatural. Aleluia, aleluia.
Deus reverte em honra. Deus reverte em honra aquilo que veio para tentar te desequilibrar, aquilo que veio para tentar te derrubar. Deus vai fazer disso um obstáculo para te elevar. Louvado seja o Senhor, aleluia. Porque mesmo tendo pouca força, não negastes o meu nome. Por causa disso, coloco diante de ti uma porta aberta. A porta que eu abro, ninguém fecha. Diz o Senhor dos Exércitos. E se alguém tentar fechar, deixa comigo. Aleluia. Espírito de Deus, nesta noite, nós oramos, Pai, ministramos sobre teu filho, sobre a tua filha, um novo recomeço. Pai, vai trabalhando, pois a palavra diz que desde a antiguidade não se viu nem ouvida. Um Deus além do Senhor, que trabalha em favor daqueles que te esperam. Por isso, Deus, vai agora, vai na frente dele. Vai abrir os caminhos, Senhora. Vai remover os obstáculos. Vai tirando os embaraços. Deus, abençoe. Mas o Senhor sabe como abençoar. Ele chegou fraquinho. Ela chegou fraquinha. Com dardos inflamáveis, dizendo que a melhor desistia. Mas nesta noite, derrama o bálsamo agora, cura as feridas, derrama agora, recebe aí a cura, recebe aí a cura, vai tirando essa inflamação, Deus, vai tirando agora, recebe aí a unção dotada do gozo, a alegria, Deus está mudando o cenário da sua história. Deus está mudando o cenário da sua vida. Por isso, nesta noite, adore a Ele, aleluia, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Se você acredita nisso, aplauda Jesus. Quando o pastor veio aqui, estende aí a mão, estende aí. Eu falei que hoje eu senti uma glória de Deus aqui. Uma vontade sem nome. Uma vontade universal. Eu não sei se a pressão caiu, se a glória subiu. Deus, aleluia. Mas eu quero liberar uma palavra na sua vida nessa noite.